E aí pessoal, aqui quem fala é o Lucas e hoje eu vou trazer uma aula de inglês e eu não sou uma das melhores pessoas para inglês, tá? Mas mesmo assim eu vou tentar fazer e eu vou dividir esse conteúdo em várias, provavelmente vai ser uma das maiores aulas aqui. Não esse, mas o conteúdo de inglês em si, por causa que a gente vai aprender bastante coisa, que é uma língua nova e quase ninguém tem uma base assim. Então, eu vou começar pela gramática, depois vou para pronúncia e depois para o vocabulário, que eu acho que esse é o jeito correto de aprender. Então vamos lá, vamos começar pelo alphabet. Alphabet, olha que sotaque. Então, nós temos que ver o som das letras antes de começar qualquer coisa. Então, o A fala A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z, por causa que lá, por causa que nos Estados Unidos é Z e na Inglaterra, no Reino Unido lá é Z. Então tem essa diferença. Bom, minha pronúncia não é das melhores coisas, eu vou treinar ela mais pra frente. Mas só de vocês saberem isso aqui já tá muito bom. E ir praticando. Bom, aqui temos as greetings, que são as saudações, podemos dizer. Que é pra meio que conversas mais superficiais, assim, de trabalho, podemos dizer. Que vocês podem acabar tendo em algum lugar aí, Estados Unidos, eu não sei, quando vocês vão conhecer alguém principalmente. Mas vamos lá. A primeira delas é hello, que quer dizer olá. Bom dia, que é good day. Boa tarde, good afternoon. Good afternoon. Afternoon. Nossa, buguei agora. Boa noite, good evening. E esse boa noite aqui é mais usado para quando você chega em algum lugar. Quando você fala, por exemplo, boa noite quando você vai para uma festa, por exemplo, good evening. Boa noite para despedida é good night. Tchau ou adeus é goodbye. Com licença, excuse me. Mas, aqui tipo, eu gosto de tal coisa, mas tal coisa. Tipo, esse mas aí é but. Até logo, see you. Muito bem, very well. Muito bem. Obrigado, thank you. Sim ou não é yes ou no. Or no. Meu nome é, my name is. Por favor, please. Sinto muito, I am sorry. Bom, aqui temos algumas perguntas, como por exemplo, what's your name? Qual é seu nome? My name is, teu nome. How are you? Como você está? Você pode responder very well, thank you, and you. E você pode também responder I am fine também. Que very well, que significa muito bem, obrigado, e você. E aqui pode dizer estou bem. Where are you from? De onde você é? I am from Brazil ou I am Brazilian, que é eu sou do Brasil e aqui eu sou brasileiro. Quase a mesma coisa. Bom, aqui se você quiser sair de uma conversa, ou se você vai embora mesmo, é excuse me, but I have to go. Com licença, mas eu preciso ir. E você pode responder com nice to meet you, que é prazer em conhecer. E se alguém te falar isso, pode responder nice to meet you too, prazer em conhecê-lo também. Pode também colocar goodbye, see you soon. Bom, tchau, vejo você depois. E it is my pleasure, que significa algo como prazer é todo meu. Bom, agora vamos ver sobre pronomes, que é pronouns. Que existem vários tipos de pronomes no inglês. Tem o personal pronoun, que são pronomes pessoais, como por exemplo, tem o subjetivo e o objetivo, que é para sujeito e para objeto. O subject, por exemplo, tem o singular, que é I, que é eu, por exemplo, I am student, you, que é tu, you are beautiful, he, que é ele, he lives em Arroio dos Ratos, she, que é ela, she is a Dutch, it, que pode ser ele, ela, coisas e animais, que it é como se fosse ele e ela, só que mais usado para coisas e animais. It is a table, por exemplo, isso é uma mesa. Plural tem o we, he, que é nós. He speak Portuguese in Brazil, nós falamos português no Brasil. You, que you tá tanto no plural quanto no singular. You, que é vós e vocês. You can go together, vocês podem ir juntos. They, que é eles e elas. They are intelligent, eles são inteligentes ou elas são inteligentes. E tem os object, que tem o singular também, que é me, que é me e mim. Do you like me? You, que é te, ti ou a, lhe, a você. I love you, por exemplo, que nesse caso o you aqui é o objeto, não é o sujeito. Him, nossa, que é um raio aqui, perdão. Him, que é o, lhe, a ele. I love him very much, eu amo ele muito. Here, que é a, lhe, a ela. Some here yesterday, vi ela
hoje. It, que é o, a, lhe, e o loves it, você ama isso. Então tem vários jeitos, e nesses casos aqui não é o próprio sujeito, mas sim um objeto nesses casos. Bom, temos o plural, que é us, que significa nos. They never talk to us, eles nunca falam conosco. You, que pode ser vós, os, as, lhes, a vocês. She writes to you, ela escreve para você. Them, que é os, as e lhes. She talking to them, ela falou com eles, que é para eles, ela falou para eles, perdão. Também tem os pronomes possessivos, que é possessive pronoun, mas tem uma diferença nesses casos. Tem alguns que são adjetivos e outros que são pronomes. Aqui ADJ coloquei para ser adjetivo ou adjective, e pro para ser pronome ou pronoun, já que tem as mesmas iniciais. Aqui my é adjective e mine é pronoun, por exemplo, e os dois têm o mesmo significado: meu ou meus, minha ou minhas. Your significa adjective, e yours, que é pronoun. Vou falar pronome para ser mais fácil, vocês já entenderam. Teu, teus, tua, tuas, seus, seus, suas, suas, de você ou de vocês. Então your é adjetivo, yours, pronome. His, que é ambos adjetivo e pronome, que é dele, deles, seus, seu, sua, suas. Here, que é adjetivo, e hers, que é pronome. Dela, dela, seu, suas, suas. Our, que é adjetivo, e ours, que é pronome. Nosso, nossas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Your, que é adjetivo, e yours, que é pronome. Vosso, vossos, vossa, vossas. Seu, seus, suas, suas, de vocês. Their, que é adjetivo, e theirs, que é pronome. Dele, deles, dela, delas. Seu, suas, suas. E aqui eu dei um exemplo. This is my house. Nesse caso aqui a gente usa o my como adjetivo. This is my house. Essa casa é minha. This house is mine. Essa casa é minha. Então nesse caso aqui tem diferença. Ó, a casa antes estava no final, agora está no começo. Quando geralmente mostra o mine sendo usado dessa forma. Não é this house is my. This house is mine. Mine é o pronome. Meu, que tem o cara aqui dentro, que é o dono da casa. Mas ele está em forma do pronome possessivo. E aqui não, this is my house. Qual é o adjetivo da casa que ela pertence a ele? My house. Bom, também tem os pronomes demonstrativos, que seriam equivalentes à língua portuguesa também aqui aos pronomes demonstrativos. Demonstrative pronoun, que tem o this, que é este, esta e isto, quando você está perto de algo. O that, que é aquele, aquela, isso, aquilo, esse, essa. O these, que é estes e estas. Those, que é esses, essas, aqueles e aquelas. Que no caso é aquela coisa, né? Se estiver muito perto, este ou this. Se estiver mais longe, assim, é essa. E se estiver muito longe, aquela. Bom, interrogative pronouns também tem, que é what, que significa o que ou qual. O who, que significa quem. When, que significa quando. Where, significa onde. Why, significa por quê. Whose, significa de quem. Which, significa de ou qual, por exemplo, de qual. Por exemplo, aqui, which TV program do you like? De qual programa de TV você gosta? Então tem uma diferença desse qual aqui para esse qual. Esse aqui é mais usado para objetos. E how é como. E você pode acabar somando o how e o what para formar outros, como por exemplo how long, quanto tempo, how much, quanto, em valores incontáveis, how many, quanto em valores contáveis, how often, com que frequência, what about, que tal. Seria mais ou menos isso. Bom, aqui temos os verbos regulares, que a gente vai dar uma mini visualizada hoje. Eu vou espirrar. Acho que não vou. Tá. Regular verbs possuem uma única forma para quase todos os tempos verbais. Quase todos terminam com ed. Então, são verbos que podemos dizer que possuem a mesma forma, assim, uma forma padrão para quase todos os tempos. Aqui eu dei um exemplo, por exemplo, call no infinitivo é call e no passado particípio é called. E love no infinitivo é love e no passado é loved. Então não muda quase nada, só muda o padrão do verbo, que geralmente no passado se adiciona o ed. E aqui eu já dei alguns exemplos envolvendo o passado, por exemplo, verbos terminados com e, você tem que adicionar apenas o d, como por exemplo chand, que é mudar, chanded.
mudou. Só adicionou um D aqui. Verbos terminados com vogal mais Y, adiciona o id, o ed. No caso, play, vai para played. Bom, se for terminado em consoante mais Y, tem que eliminar o Y e adicionar o ied. Dry, dried. Bom, e terminados em consoante mais vogal mais consoante, você tem que repetir a última consoante e adicionar o ed. Como por exemplo aqui em plan, que é L consoante, mais vogal mais consoante, planned. Repetiu aqui o N e adicionou o ed no final. Então tem várias regrinhas aí, mas todos eles são verbos regulares, eles meio que assumem a forma padrão. E tem os verbos irregulares, que a gente vai ver uma lista deles nas próximas aulas, mas são verbos que são invariáveis, eles não têm uma sequência definida para os tempos. Alguns exemplos aqui como be, que é ser, que no passado é has, here, uma coisa nada a ver, e no particípio é been. Então, e go aqui, por exemplo, também, no passado é went e no particípio é gone. Bom, temos aqui o verbo to be, que é o verbo ser, como se fosse o nosso verbo. Por exemplo, eu sou, tu é, ele é. Bom, eu sou, tu és, ele é. Bom, o verbo to be, por exemplo, tem o I am not, que aqui já é de negação. I am, não, só que numa forma mais resumida, né? E am I, eu sou, tipo, numa pergunta. You are, você, ou tu és, ou você é. You are not, você não é. You aren't, você não é. Are you, que é você é, como se fosse um ponto de interrogação aqui, um mistério, tem que inverter daí. He, she ou it, eu uso o is, he, she, it is, he, she, it is not, he, she, it isn't, he, she, it, no caso, is, he, she, it, tipo como se fosse uma pergunta, né? Aqui tem o verbo, depois tem o sujeito. Bom, we are, nós somos, we are not, nós não somos, we aren't, nós não somos, só que de uma forma resumida, are he, tipo, nós somos, uma pergunta. You are, nesse caso, como se fosse um vós ou vocês. You are, vocês são. You are not, vocês não são. You aren't, vocês não são. Are you, vocês são, no sentido, tipo, uma pergunta. Bom, para descobrir se o you é singular ou plural, isso aí vai depender muito do contexto da frase. They are, eles são. They are not, eles não são. They aren't, eles não são. Are they, eles são, tipo, no ar, assim, de pergunta. Que lá eles mudam o verbo para as perguntas. Algumas vezes, né? Bom, e aqui nós já estamos no passado. I has not, I hasn't, has I. You hear not, you heren't, were you. Bom, he, she, it has, eles eram, quer dizer, ele era, ela era, isso era. He, she, it has not, eles, esses tempos aí, caso são muitos, né? Ele, ela, isso, no caso, não eram. He, she, it hasn't, he, she, has, he, she, it, no caso aqui uma pergunta. Nossa, tem muita coisa aqui, tá até difícil de ler. Has, he, she, it, no caso, eles foram, eles eram. We are, we were not, we aren't, were he, no caso, uma pergunta. You are not, you aren't, were you. They are not, they aren't, are they. No caso aqui são todos aí do passado. Então, no caso o I aqui usa o has e aqui he, she, it também usa o has. O you usa o were, o we usa o were e o they usa o were. Isso aqui é bem importante lembrar. Bom, temos os artigos definidos, que é muito simples, caso que lá eles só usam apenas um, não tem o, as, o, a. No caso é só the para todos, não importa se é plural, não importa o gênero. E tem os artigos indefinidos, que esses aí são mais chatos. Que lá o e o uma é igual a ou an. Bom, quando se usa o a? Quando é iniciado em palavras com som de consoante. Então se uma palavra começa com uma consoante ou tem o som de uma consoante, usa o a. Se tiver um som de uma vogal, usa o an. E é o som, não é apenas a grafia. Tem que analisar bem o som. Bom, nouns, que é substantivo, que existem os próprios, que são, por exemplo, pessoas, como Lucas, lugares, England, e coisas, the Statue of Liberty, a Estátua da Liberdade. Então existem aí certos pronomes, certos substantivos que são aí próprios. E tem os comuns, como por exemplo house, computer, dei dois exemplos. Que são aqueles que a gente usa mais no dia a dia, assim, que não é
algo próprio. Bom, tem os adjectives, que tem algumas regrinhas para usar eles. Aqui eu dei um exemplo. She has a soft skin. Ela tem uma pele macia. Soft, no caso, é macia. Então, acaba complementando a pele. O que a pele é macia. Então, tem os adjectives para fazer isso. Para complementar, para dar uma característica. Bom, eles vêm sempre antes do substantivo. Não é que nem aqui, que algumas vezes não vem. Bom, she has blue eyes, ela tem olhos azuis. No caso, o blue, o eyes é o substantivo e o blue é o adjetivo. She has blue eyes, ela tem olhos azuis. Adjetivos não tem gênero lá nos Estados Unidos, não é que nem aqui. Então lá, por exemplo, he is a smart boy, she is a smart girl. O smart continua da mesma forma, ele não muda aí de acordo com o gênero. Bom, adjetivos também não assumem forma plural. I have one blue pencil. I have two blue pencil. Então lá o blue continua a mesma coisa. Eu tenho um pincel. Eu tenho um pincel azul. Eu tenho dois pincéis azuis. Bom, um substantivo precedido por outro substantivo que descreve ou qualifica exerce a função de adjetivo. Então, se lá um substantivo vinha antes de outro substantivo e esse substantivo acaba descrevendo outro, ele meio que tem a função de um adjetivo. Por exemplo, aqui, he is the candy store. Nós estamos na loja de doces. Então, candy aqui é um substantivo, mas ele tem uma função aí de adjetivo na store, que é loja. Bom, muitos adjetivos acabam sendo derivados de substantivos e verbos, como por exemplo, atom, que é átomo, e acaba virando atomic, que é atômico. Duty, que é dever, e no caso, dutiful, que é obediente. Hope, que é esperança, hopeful, que é esperançoso. Também tem hopeless, que é desesperançoso. Então tem muitos adjetivos aí que derivam de verbos ou substantivos. Bom, quando houver o verbo to be, o adjetivo vem depois. Aqui eu dou exemplo. He is nice. O adjetivo acaba vindo depois do verbo. Bom, também temos as cores, que eu dei vários exemplos. Como por exemplo, red, que é vermelho, green, que é verde, grey, que é cinza, pink, que é rosa, turquoise, que é turquesa, que é mais essa corzinha azul, turquoise, blue, que é azul, black, que é preto, orange, que é laranja, purple, que é roxo, brown, que é marrom, white, que é branco, beige, que é bege, e yellow, que é amarelo. Bom, aqui temos os números também, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bom, aqui temos números de 1 a 20. O 0 é a mesma, eu me esqueci de colocar o 0, mas o 0 é zero, que é a mesma escrita, a pronúncia é um pouco diferente. E depois do 20 vem o que? 21, 22, 23, 24. Então é muito simples, é só decorar do 0, que eu não coloquei, perdão, até o 10. Então é bem simples de decorar. E depois disso é só decorar aí as dezenas. E no caso, por exemplo, 42, 42. Então é só colocar o 2 ali. Aqui eu já dei o exemplo. Bom, de 13 a 19 são as iniciais, mas mais teen, acrescenta teen. O único que não acontece isso é o 11 e o 12. Bom, e as dezenas são 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No caso, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bom, o 100 é 100 é 100, 200, 200, 300, 300. Bom, 1000 lá é 1000, 1000, 1000, 2000, 2000. Bom, 1 milhão lá é million, 1 million, 1 milhão, 2 million, 2 milhões. E lá, o bilhão é billion. Então, 2 billion, 3 billion, 4 billion. Então lá, os números são algo bem simples. Bom, aqui temos também os dias e meses. Que lá tem o Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. No caso, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Bom, weekdays, que são dias de semana, weekends, que são finais de semana. Lá tem os meses também, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. E lá eles usam para meses o in como preposição. A gente vai ver isso em outras aulas. Bom, tem hoje, que significa today, ontem, que significa yesterday,
E amanhã que significa tomorrow. Bom, acho que eu fiz um erro aqui, porque eu falei nessa parte aqui. Agora que eu me lembrei que eu falei isso. Mas eu falei, acho que nesse exemplo aqui, eu falei, she saw here yesterday. Eu falei que eu vi ela hoje, mas eu vi ela ontem. She saw here yesterday. Yesterday nesse caso aqui significa ontem, não hoje, perdão. Seria hoje se fosse saw here today. Às vezes eu me confundo. Me lembrei disso agora. Eu tava pensando nisso também. Amanhã, no caso, tomorrow. Ontem, yesterday. Hoje, today. Perdão aí. Bom, temos também as horas, que é hours. Aqui eu me esqueci de colocar a tradução em inglês. Em todos eu coloquei. Esse aqui também não. Nossa, eu tô bem ruim hoje. Bom, cores é colors. E numbers, tá number, certo? Dias e meses. Days and months. Hours. Horas, no caso. Bom, para perguntar que horas são, tem dois jeitos, que é what time is it e what is the time. Os dois são a mesma coisa, que horas são. Have you got the time? Você tem horas? Também pode perguntar assim. Do you have the time? Você tem horas, é a mesma coisa também. São formas diferentes para dizer a mesma coisa. O'clock, que são horas exatas, 100 minutos. Por exemplo, it's 6 o'clock, são 6 e ponto. Podemos dizer assim. I am, AM, podemos dizer, para ficar mais inglês assim. Antes do meio-dia, por exemplo, it's 7 AM, AM, são 7 horas da manhã. E PM, que é depois do meio-dia, it's 6 PM, são 6 horas da noite. Bom, aqui temos o jeito que os americanos falam, os britânicos falam, por exemplo, aqui 7 e 10. O americano geralmente fala it's 7:10 e o britânico fala it's 10 past 7. 10 minutos passaram das 7. Bom, às 6h45 aqui, it's 6:45, são 6h45. E lá os britânicos geralmente falam it's a quarter to 7. Um quarto para 7. Bom, e tem aqui 5h15, it's 5:15, it's a quarter past 5. Um quarto passou das 5. Bom, o jeito americano é logicamente mais fácil. Eu iria só para os Estados Unidos só por causa disso. Bom, midday, que é meio-dia, midnight, que é meia-noite, evening, que começa por volta das 17, perdão, e night, que começa por volta das 20 horas. Bom, temos dates, que são dias da semana, como é que eles falam lá. O americano começa colocando o primeiro mês, depois o dia, depois o ano, e o britânico começa colocando o dia, o mês e o ano. Isso aqui é um ponto para os britânicos, que é muito mais fácil. Bom, aqui por exemplo eles falam January the 11, 2010, janeiro, dia 11 de 2010, the 11 of January 2010, 11 de janeiro de 2010, que aqui a gente fala exatamente igual a isso. Bom, aqui no calendário dele fica mais ou menos assim: 01, que é o mês, 11, que é o dia, e 2010, que é o ano. E aqui já é do jeito que a gente está mais acostumado, que é o 11, que é o dia, o mês, que é 01, January no caso, e o ano, que é 2010, ou 2010. Ó, isso aí eu nem vi. Bom, foods, que é comida, para caso você esteja lá e precise de algumas comidas, então coloquei alguns exemplos aqui. Bread, que é pão, pasta, que é massa, dessert, que é sobremesa, beans, que é feijão, rice, que é arroz, salt, que é sal, potato, que é batata, cracker, que é biscoito, juice, que é suco, coffee, que é café, salad, que é salada, sugar, que é açúcar, meat, que é carne, tea, que é chá, chicken, que é frango, fruits, que é frutas, sandwich, que é sanduíche, eggs, que é ovos, fish, que é peixe, cheese, que é queijo. Bom, aqui breakfast é café da manhã, lunch é almoço e diner é jantar. Bom, aqui temos empregos, que essa é a última parte que eu coloquei para não ficar muito estendido. Eu acho que vai ter provavelmente umas 6 aulas, eu acho. Vai ser bem até que grande. Mas isso aí é só a parte gramatical, caso que eu vou abordar bastante coisa que eu não precisaria abordar no português, já que a gente já está acostumado. Mas em inglês eu vou começar muito do zero mesmo, tipo até frases, vocabulário. Então, empregos. I am a lawyer, eu sou um advogado. E aqui eu dou um exemplo de como você pergunta um emprego, que é what do you do, o que você faz, ou what is your job, qual é o seu trabalho. Aqui temos accountant, que é contador, actor ou actriz, que é ator ou atriz. Actor é para homem, actriz para mulher. Anchorman ou
Anchor Woman, que é apresentador ou apresentadora. Athlete, que é atleta. Babysitter, que é babá. Baker, que é banqueiro. Bartender, que é garçom. Cab driver, que é taxista. Chief, que é chefe de cozinha. Cobbler, que é sapateiro. Cook, que é cozinheiro. Dentist, que é dentista. Doctor, que é médico. Driver, que é motorista. Engineer, que é engenheiro. Hairdresser, que é cabeleireiro. Judge, que é juiz. Lawyer, que é advogado. Musician, que é músico. Nurse, que é enfermeiro. Painter, que é pintor. Policeman ou policewoman, que é policial. Secretary, que é secretária. Singer, que é cantor. Teacher, que é professor. Writer, que é escritor. E artist, que é artista. E bem, isso foi só o começo, minha pronúncia não é tão boa. Vou tentar melhorar ela o máximo possível. Talvez eu dê dicas de como melhore. Tudo vai depender aí. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Então até mais.